Agora entramos no capítulo 5 de Romanos, só para relembrar, amado e querido aluno e ouvinte, a carta de Romanos, nenhuma carta, nenhum evangelho das Escrituras do Novo ou Velho Testamento foram escritos em capítulos. A divisão em capítulos e versículos foi a partir do século XIV. Foi começado no século XIV, terminado no século XV. Então, isso veio muito depois. Não foque nisso para o entendimento das Escrituras, ok? Mas ele começa o capítulo 5 assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele começa essa porção dizendo, tendo sido. O que significa essas duas palavrinhas, bem traduzidas do grego para o português? Tendo sido significa que você foi justificado pela fé, que não foi algo humano, mas foi algo divino. É uma ação da salvação, é do princípio ao fim de Deus, tendo sido justificados pela fé. Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Então, a mesma coisa na justificação. Você foi, tendo sido justificado. Você agora tem paz com Deus. Antes você era inimigo de Deus, agora você foi reconciliado. Ele vai falar um pouco da reconciliação daqui a pouco. Ele foi reconciliado, você e eu fomos reconciliados, entramos no estado de paz. Antes vivíamos em guerra contra Deus por causa dos nossos pecados. E isso é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo é o título completo que Paulo ama usar aqui na carta aos Romanos, né? Nosso, porque nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós. Nosso fala de comunhão, fala de igreja, fala de comunidade da fé, né? Que Jesus indo orar, Pai nosso, não Pai meu. Então a mesma coisa, a mesma ideia. Senhor significa que Jesus Cristo é Deus, né? Deus revelado a Moisés na sarça como Senhor Deus. Jesus, o nome dele, Yeshua, significa o Senhor salva, Salvador, e Cristo é o ungido, o Messias, o enviado, o ungido de Deus para a obra que foi proposta desde antes ou desde a eternidade. Então, e ele continua dizendo, pelo qual, por Jesus, temos entrada pela fé, essa graça na qual estamos firmes. Essa entrada que nós tivemos, né, é uma apresentação, ou seja, você estava fora e você agora entrou. Agora Jesus, pela justificação, com um ato único, não progressivo, porque o ato único na cruz, agora Deus em Cristo te considera como justo. O meu justo, ele diz lá no capítulo 1, o meu justo, agora ele é o meu justo, ele viverá pela fé, e isso é uma graça. Temos entrada pela fé, esta graça. Qual é a graça? A justificação pela fé.
é uma graça, ou seja, logo é de Deus, não é humana, né? Foi Deus que te justificou, algo que você fez, você e eu, na nossa salvação, nós não entramos com nada, nada. Você apenas recebe tudo o que Deus fez por você. Você não entra nada. Se você entrasse, não seria salvação. Seria um evangelho humano, mas o evangelho, o coração do evangelho é a glória de Deus, né? Deus é glorificado. Então, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem foi justificado, tendo sido justificados e entrou pela fé a essa graça que te firma, né, que te dá estabilidade, né, que Jesus te apresentou ao Pai, que não depende de circunstâncias, né, que te leva a exultar, gloriar, exultar, alegrar, com alegria indizível, cheia de glória, gloriar na esperança da glória de Deus. Não é? Você antecipa a eternidade quando você se gloria na esperança da glória. Você não está preso às coisas, eu e você não estamos presos às coisas passageiras do mundo, porque nós vivemos pela fé e nós temos esperança da glória, esperança de sermos glorificados, esperança de estar com Deus para sempre. E nessa esperança, Paulo diz, não somente isso, mas a gente se gloria nas tribulações. Essa é uma lição que é difícil para o homem, né? Gloriar nas tribulações, porque a tribulação, Paulo vai concordar com Tiago e com Pedro, que é uma prova da fé, né? A tribulação é a prova da fé, prova que você está em Deus, que você não é aquele que diz, eu criei, porque Deus permitiu isso. Não, quem creu não tem esse tipo de questionamento, né? Porque sabe que Deus está no controle. Ele vai dizer lá na frente que todas as coisas, tudo que nos acontece, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, inclusive as tribulações, e por isso a gente precisa aprender a nos gloriar nas tribulações. Você está se gloriando nesse momento, nessa batalha do corona, que está, às vezes, te limitando para trabalhar, te limitando para ficar em casa, ou às vezes te limitando até na saúde, né? Sabe que a tribulação produz paciência, né? Produz perseverança, produz resistência, te faz mais resiliente. Quando alguém que ia forjar uma espada para fazer com que a espada não se quebrasse, ele colocava a espada no fogo, na forja, e depois ele colocava na água gelada, e essa têmpera, essa obra que o forjador fazia a espada ficar mais resiliente. Deus age assim conosco, usando as tribulações para produzir paciência, produzir paciência, produzir paciência. Se você tem sido impaciente, talvez você não tenha aprendido a se gloriar nas tribulações. Talvez as tribulações para você sempre é uma dificuldade. Logo, Deus vai te colocar em outra tribulação, até que isso produza paciência. A paciência produz experiência. Experiência, esperança, porque produz experiência, esperança. Ou podíamos dizer assim, a paciente experiência, uma comprovação, é uma resistência paciente que nos leva à prova de que somos verdadeiramente cristãos, que Deus realmente nos salvou, né?
é uma aprovação através do fogo, é uma purificação da prata e do ouro pelo fogo, é uma implantação de caráter em nossa vida, para que a gente fique cada dia mais pessoas parecidas com o Filho dele, Jesus. E logo, essa paciente esperança, essa paciente experiência, ou essa paciência que produz esperança, também produz como fruto final a esperança. É uma atitude que te leva a esperar em Deus, uma atitude que te leva à glória, a ter certeza que você tem um destino, que você é adotado, que você tem uma âncora da alma segura e firme que penetra até o Santo dos Santos. Você tá agarrado em Deus e nada vai te soltar de lá, porque você tem esperança e experiência. Experiência, Deus te conduziu através de tribulações, aí você olha para trás, puxa, eu passei por isso, Deus me deu a vitória. Vem uma próxima prova, uma próxima tribulação, você olha para trás e passa a confiar no caráter de Deus. Imagina, os 3 amigos de Daniel, antes de serem lançados na fornalha de fogo, eles disseram para Nabucodonosor que eles não iam negar o Senhor, né, ainda que eles morressem. Por quê? Porque a fé deles estava arraigada no Senhor. Então eles tinham esperança que Deus estava no controle, mesmo que eles morressem, eles iam participar da ressurreição dos justos, né? Essa esperança que não confunde, essa esperança que dá certeza. Por que isso? Porque a gente sabe que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. A gente sabemos que somos amados, sabemos que Ele é nosso Pai. Podemos dizer Abba, Pai, como ele vai falar mais na frente no capítulo 8. Né? Podemos ter confiança que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Na porção seguinte, do versículo 6 até 11, ele vai falar da reconciliação em Cristo. Olha o que ele diz: porque em Cristo, estando nós ainda fracos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bem alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Reconciliação fala de amizade e inimizade. Éramos inimigos de Deus, agora fomos reconciliados. E qual tipo de pessoa que é reconciliada com Deus? Olha que Paulo diz nessa porção: primeiro os fracos, estando nós ainda fracos. Ou seja, você não tem nenhuma força para ser reconciliado. Você é totalmente, sua força é nula, é zero. Então, ele reconcilia os fracos com ele. Outra classe de pessoas, no versículo 6, é pelos ímpios. Ele reconcilia com ele os ímpios, ou seja, você era ímpio, pecador, praticava impiedade, era inimigo de Deus, era fraco, e ele te reconciliou. Jesus te pegou pela mão e te reconciliou com o Pai, do qual você era inimigo. E mais, Deus provou isto, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não, terceira categoria de pessoas que são reconciliadas com Cristo: fracos, ímpios, pecadores.
E no versículo 10 diz inimigos. Então Deus reconcilia com ele os fracos, os ímpios, os pecadores, os inimigos. Na verdade, não são 4 categorias de pessoas, é uma categoria só. Eu e você éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. E fomos reconciliados por Cristo, pela morte do seu Filho. E agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito mais tendo sido reconciliados, Deus nos garante que seremos salvos pela vida, ou em sua vida, podia ser traduzido assim também, salvos em sua vida, ou seja, a salvação não envolve somente o perdão dos pecados, ela também envolve a justiça que é imputada e também ela envolve a entrada que tivemos à vida do Senhor. Uau! Que coisa linda e maravilhosa! Você teve entrada na vida do Senhor, por isso você é salvo em sua vida. E se você está na esfera da vida do Senhor, você pode ter completa certeza da sua salvação, que, por sinal, eu creio é um dos grandes subtemas ou motivos pelo qual escreveu Paulo essa carta aos Romanos, para que os irmãos tivessem completa certeza da salvação, porque essa obra, toda essa obra maravilhosa que te levou a ser reconciliado com Deus, não tem nada de mérito pessoal, mas tem de uma ação do princípio ao fim do nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima porção aqui desse capítulo, ele vai falar de um contraste entre Adão e Cristo, versículo 12 ao 21. Portanto, versículo 12, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, é chocante, quando Adão desobedece a Deus, quando Adão, não dá ouvidos à voz de Deus e dá ouvidos a Satanás e dá ouvidos à sua mulher, ele caiu em pecado e assim ele caiu no estado de morte. E essa morte passou a todos os homens. Então, o caso único da humanidade é que o vírus do pecado de Adão, que é a desobediência, foi inoculado em todo ser humano, nasce com o vírus da desobediência, porque o pecado do nosso pai Adão passou através de gerações e gerações para cada um de nós. É tipo que, como a justiça nos foi imputada em Cristo, e aí nós temos a grande doutrina da justificação pela fé, aqui o pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade. Por isso também é que todos pecaram. Temos o vírus dentro de nós. Não temos como sair, estamos presos, somos escravos do pecado. Porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, o pecado já reinava de Adão até a lei que Deus deu a Moisés. Mas quando a lei foi dada, o pecado que a lei definiu, escrito, passou a ser imputado. No entanto, a morte continuava reinando desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, o Adão, ele pecou, ele desobedeceu, e muitos, até a lei vir, não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, para quem ele está se referindo. Se o pecado foi imputado de Adão, então todo mundo tem o vírus do pecado, mas uma criança nasce com o vírus do pecado, mas o vírus vai contaminar ou vai se tornar em pecado quando ela atingir a idade da
compreensão e da escolha. Então, provavelmente, o Paulo está se referindo aqui às crianças que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, isso no versículo 14. No versículo 15, o pecado entrou no mundo pela desobediência, né, irmãos? Eu fazendo mais um parênteses aqui. Nós, como pais que tivemos filhos pequenos, nós muitas vezes somos condescendentes com os nossos filhos, eles desobedecem 1, 2, 3 vezes e a gente dá paciência. Por que será, então, que Deus foi tão justo, tão rigoroso, podíamos dizer, entre aspas, com Adão, quando ele pecou? E Adão desobedece a Deus. A palavra de Deus a Adão foi clara. Deus, ele não admite a desobediência quando ele dá uma palavra direta. E ele deu uma palavra direta a Adão. E quando Adão pecou, se Deus não tivesse punido, se Deus tivesse fingido que nada aconteceu, ele não seria Deus, porque a palavra dele não seria fiel. Mas como Deus é um e a palavra dele é fiel, ele puniu Adão. Pensa nisso, como é sério o pecado. No versículo 15 ele diz, mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, pela uma ofensa, né, de Adão, o dom gratuito é maior do que a ofensa, porque a ofensa de Adão, todo mundo morreu. Né? Todo mundo caiu no estado de pecado, todo mundo foi contaminado pelo vírus, e agora todo mundo está condenado ao pecado. Mas a graça é muito maior. O dom pela graça de um só, Jesus abundou sobre muitos. Então, a graça está disponível. A graça está disponível desde a fundação do mundo para aqueles que creem, aqueles que Deus chama, aqueles que Deus toca, aqueles que Deus derrama o dom da fé. Ele dá a eles a graça para crerem. Não foi assim o dom como ofensa. Versículo 16, por um só que pecou, né? Um só que pecou, Adão, porque o juízo veio de uma só ofensa. A desobediência de Adão trouxe o juízo de Deus, na verdade, para a condenação. Então, Adão e toda a humanidade foi condenada no pecado de Adão. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Essa é a beleza do dom gratuito. Dom gratuito. Há aqui uma redundância de palavras, não é? Porque gratuito fala de graça, de caris em grego, e dom fala de carismata, que dom está ligado à graça. Então, é dom e é gratuito, é caris e caris, é duplamente graça. O dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então, fomos justificados. Deus fez a obra, né? Versículo 17 diz que pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Oh, que coisa linda esse versículo, né? Pela ofensa de um, a morte reinou. A morte passou a reinar. A morte foi o rei, foi entronizada por causa do pecado. Né? Agora, muito mais, tem algo superlativo aqui, abundante, muito mais. Quem recebe a abundância de graça, Paulo é tão superlativo, muitas vezes muito mais abundância de graça, dom da justiça, percebem? Muito mais abundância da graça e dom da justiça.
reinarão em vida por Jesus Cristo. Muito importante você entender que a graça passou a reinar por causa da justiça de Deus. Aleluia! Então, amados, a gente que está buscando esse equilíbrio entre justiça e amor, né? A graça reina pela justiça, ou seja, sem justiça não tem graça. Graça sem justiça é fraqueza, graça sem justiça é amor inútil, inócuo. Né? E versículo 18: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, a ofensa de Adão, assim também por um só ato de justiça que aconteceu naquela cruz, veio o quê? A graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, a graça, né? O ato de justiça trouxe a graça. Olha aí de novo, o ato de justiça de Deus punir Cristo, derramar a ira dele sobre ele na cruz, trouxe para nós a graça. Por quê? Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, ou todos, né? Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, há um contraste, Adão desobediente, Cristo obediente. Aliás, na Trindade, né, o Pai ama o Filho, diz a Bíblia, e lhe mostra tudo o que faz. O amor do Pai pelo Filho, ele é mostrado quando o Pai revela ao Filho tudo o que faz. E como o amor do Filho foi mostrado ao Pai? O Filho é totalmente obediente, totalmente submisso ao Pai. É assim que Jesus demonstrou que amava o Pai. Não é maravilhoso isso? Aí, versículo 20, veio, porém, a lei. Agora, o versículo 20 e 21 são versículos gloriosos que eu gostaria de pedir a vocês que decorassem, né, junto com os que eu já pedi antes, Romanos 1, 16 e 18, Romanos 3, 23, 24, e agora Romanos 5, 20 e 21. Quais são eles? Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, a lei veio, ou a lei foi dada, a lei veio, a lei, ela trouxe o quê? Né? A lei trouxe o quê nessa obra de Deus? O que a lei fez? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, a lei, ela trouxe, ela revelou o pecado, ela revelou a pecaminosidade humana e ela fez a ofensa abundar. Por quê? Antes da lei, não existia ofensa, ele falou antes. Ou a ofensa não era tomada em conta, mas depois da lei, aquelas ofensas todas que foram definidas pela lei agora são levadas em conta. Então, ela fez abundar. Eu dei esse exemplo tosco, né, de alguém que descia a Avenida Antônio Carlos, em frente ao Hospital Belo Horizonte, há 40 anos atrás, não tinha nenhum radar naquela região. Então, a pessoa descia ali a 80 e não era punido. Mas hoje, se você descer a 70, você é multado, porque tem um radar de 60. Então, botou o radar, abundou o pecado. Botou o radar, abundou as multas. Então, veio a lei para que a ofensa abundasse. A lei foi posta, foi dada para mostrar ao homem que ele é pecador, para que assim ele, entendendo que ele era pecador, ele aceitando que ele era pecador, ele pudesse se arrepender, reconhecer o seu pecado, ver a obra de Cristo na cruz e se voltar para Cristo. A lei fez a ofensa abundar, mas onde o pecado abundou? Na lei. Agora superabundou o quê? A graça. Graça, graça, superabundante, graça,
superabundante graça. Então, a graça superabundou. De novo, Paulo usa um termo superlativo, né? Porque graça já é algo indizível, já é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo fruto do amor de Deus, é algo que ninguém merece. Agora ela é superabundante. Por quê? Versículo 21. Ele diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, aqui nós temos dois reis, né? Em contraste, dois reis em luta, né? O pecado reinou na morte, né? Ou o pecado trouxe a morte. Então, um rei é o binômio morte-pecado, né? Pecado reina, o pecado está entronizado no coração humano. O pecado está enraizado, arraigado no coração do homem. Né? O pecado reina, o pecado faz do homem um escravo. O pecado coloca a sua bota sobre a garganta de cada ser humano e o oprime, o prende, o traz em grilhões. O pecado é um rei terrível e ele reina na morte, ou seja, a morte que entrou por causa do pecado fez o pecado reinar. A morte que Adão trouxe para o mundo por causa da sua desobediência fez o pecado reinar. E nosso pecado reforça o reinado da morte. A morte reina pelo pecado, o pecado reina pela morte. E também, ele diz, também a graça reinasse pela justiça. Aleluia! A graça reina pela justiça. Quando Jesus, naquela cruz, fala: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Pai, Pai, Abba, Pai, por que me desamparaste? Ele foi punido, aquele que não conhecia o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você hoje é a própria encarnação, a própria expressão, a melhor palavra, a própria expressão da justiça de Deus que puniu Jesus na cruz. Então, a graça reina, a graça está entronizada, a graça está no trono por causa da justiça. A justiça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo termina esse capítulo desse modo tremendo. E nesses versículos, 2 versículos, Paulo vai abrir duas questões que a gente vai tratar nas próximas aulas. Primeira questão, quando ele diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, eu penso que isso ofendeu muito o judeu. Nossa lei ela é perfeita. Como você está desprezando a lei? Quer dizer que ela não tem nenhum valor? Aí ele vai responder essa questão no capítulo 7. E aí, outra questão é que ele diz que a graça reina. Aí alguém pode dizer assim, puxa, se a graça reina pela justiça e que eu não preciso de fazer nada por isso, então eu posso pecar, posso viver de qualquer maneira, porque afinal de contas a graça reina. Quem tem esse tipo de pensamento não conhece a graça de Deus. Ele vai responder isso no capítulo 6, quando na sequência ele vai dizer, pecaremos porque estamos debaixo da graça? Ele vai dizer, de modo nenhum, mas isso vem para o próximo vídeo. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Que ela produza seu fruto na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.